Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Compartilhe essa palavra, abençoe, seja também abençoado. Eu sempre falo isso porque é necessário, né? Porque aquilo que a gente recebe de graça a gente também dá. Então hoje eu vou deixar para a meditação dos irmãos o livro de Hebreus capítulo 12 até o versículo 2, que tem como título essa palavra, uma nuvem de testemunha. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixando todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, amados? Hoje nós vamos falar de uma palavra maravilhosa, de uma palavra poderosa também, que se chama perseverança, né? Sem perseverança a gente não consegue alcançar objetivo nenhum na nossa vida, né? Tanto na parte material como na parte espiritual, nós temos que ter perseverança em tudo que a gente for fazer. A gente tem que ter um objetivo, né? E a gente só alcança o nosso objetivo se a gente perseverar até o fim. A Bíblia diz: se for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, a recompensa, né? O Senhor vai dar a cada um que for fiel, que renunciar ao pecado, que deixar as coisas desse mundo de lado. Então aqui nós vamos trazer um comentário bíblico, como sempre, que fala assim: presta atenção que a vida cristã não é para qualquer um. Não, ela requer perseverança, e essas pessoas Deus escolhe. E a vida cristã, ela é cheia de lutas e de dificuldades, mas quando iniciamos é impossível retroceder. Nós vamos para cima e nós vamos para frente. Então, se você se sente desanimado, aí se prepare para receber uma palavra de encorajamento à luz da Bíblia Sagrada. Eu espero que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Durante a leitura dessa palavra, o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração aquilo que é necessário, aquilo que sua vida precisa receber da parte de Deus. Nós somos só um vaso de barro nas mãos do oleiro que ele conduz e ele usa como ele quer. Hebreus 12 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear mais tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado que tem na mente e nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está posta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia que está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na nossa luta contra o pecado ainda tendes resistido. Aleluia! O autor está lendo uma parte do texto de Hebreu aqui, né? Até o sangue estáis esquecidos da exortação que como há filhos descorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando for por ele provado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina perseverai, pois que filho há
que o Pai não corrija, mas se estáis sem correção, que todas se têm tornado participante, logo sois bastardo, não filhos. Além disso, tenhamos os nossos pais segundo a carne que nós corrigiam e nós o respeitávamos. Não havemos de estar em muito mais submissão ao Pai espiritual e então vivermos, pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhores parecia. Deus, porém, nos disciplina para proveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parecia ser motivo de alegria, mas de tristeza ao depois. Entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitado. Fruto de justiça, por isso estabeleceu as mãos descaída e os joelhos tropeços, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extraviem o que manco, antes curados, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém será baldoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando-os, vos perturbe por meio dela, ou sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasso, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele está falando aqui que quando um pai corrige um filho é porque o filho está errado. E quando a gente corrige o filho é porque a gente ama. E como Deus nos ama, e nos ama tanto que deu seu Filho amado por amor de nós, para morrer por nós, quando a gente faz qualquer coisa de errado, Deus ele quer logo nos ensinar o caminho que a gente tem que andar. Ele não quer que a gente pereça, ele quer nos corrigir, ele quer nos mostrar que a gente está errado, que a gente volte às práticas certas. Então, assim somos nós, seres humanos, falhos, limitados. Quando a gente tem filho, né, e os nossos filhos cometem algum tipo de erro, a gente chama a atenção dele, a gente corrige, a gente disciplina, porque a gente quer que ele ande de forma certa, a gente não quer que ele ande de qualquer maneira. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele não quer que seus filhos andem de qualquer forma, de qualquer jeito. A gente tem que dar um bom testemunho, né? Porque há uma nuvem de testemunha que nos cerca, olhos, né? Há pessoas que te observam, você está cercado de olhos de pessoas que te observam, né? Como eu falei em outro vídeo, o céu te observa, os homens te observam, e Jesus e o diabo também te observa. Então nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então a gente tem que ter cuidado, a forma que a gente anda, a forma que a gente fala. Nós temos que dar testemunho, dar bom fruto, né? Seguir os passos de Jesus. Jesus é um exemplo, né? Ele é o nosso exemplo. Aí aqui fala, eu quero chamar a sua preciosa atenção para esse capítulo, que fala do segredo de quem persevera. Eu quero chamar a sua atenção para a expressão corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeiro, a palavra carreira aqui no grego se refere não a uma corrida de 100 metros ou de 500 metros, mas a uma maratona e uma corrida que exige resistência e perseverança. Por isso que o autor ele diz que nós devemos correr e lembrar que o verbo não está no plural. Você não está sozinho.
corramos essa corrida, mas o que é mais bonito é que esta carreira, ela nos foi proposta, significa que não foi eu que me ofereci para correr, mas foi Deus que me colocou nesta corrida. Então, nosso Deus é fiel, nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso. E se existe uma corrida maravilhosa, é esta, porque essa corrida é uma corrida que começa na terra e termina no céu. É uma corrida que começa com fraqueza e termina em glória. É uma corrida que começa com pecado e com luta, mas termina em, aleluia, santidade e glorificação. Receberemos um novo corpo espiritual, incorruptível, onde a morte não existirá mais, né? A Bíblia diz que nós teremos um novo nome no céu, né? Os filhos de Deus, né? A sua Israel, os seus eleitos, seu povo, quando estiver lá na glória, junto dele, do Pai Celestial, receberá um novo corpo incorruptível, ou seja, ficaremos parecidos com os anjos, receberemos um novo nome, não se lembraremos mais do sofrimento, das torturas, do que passamos aqui na terra, vai ficar tudo para trás, né? Eis que tudo se faz novo, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, então vai ser um dia maravilhoso, mas para isso acontecer, nós temos que perseverar, ser fiel até o fim, né? Como a palavra de Deus fala, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero desafiar você neste dia a não desistir se você está desanimado, principalmente porque está passando por aflições. Deus está fazendo uma coisa na sua vida que você não entende, que você não compreende, que você não aceita. Preste atenção, essa carreira que nos está proposta, ela aconteceu em meio a muitas aflições. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Foi o próprio Jesus que falou. No mundo, você não vai ter só alegria, só prazer, só vitória, não, né? Como muitas pessoas falam, né? E tem um hino que fala só vitória. Não, no mundo tereis aflição. Nós somos afligidos, nós somos atribulados, mas nós somos perseverantes, nós somos um povo que a gente quer entrar no céu, a gente insiste pela nossa fé, através da nossa fé, a esse Deus que é tão imenso, que é tão grande, que é tão poderoso, que é tão verdadeiro, que é tão real, que é tão magnífico, que nos capacita, nos fortalece, nos chama, nos revigora. É por isso que a gente insiste com Ele, a gente insiste com Deus, né? A gente fica insistindo, a gente cai, a gente erra, a gente peca, a gente falha, a gente mente, mas a gente rasga o nosso coração, planteia, chora, pede perdão e começa tudo de novo, né? Se precisar, se for necessário, comece tudo de novo, mas insista com Deus. Fala para Deus que você ama Ele, que você precisa dEle, que você precisa de uma transformação, de uma libertação, de uma mudança de vida. Insista, né? A Bíblia diz que o céu é tomado à força que quer dizer que nós temos que perseverar. Você acha que você vai entrar no céu e a porta do céu está aberta e você vai entrar? Não, a Bíblia diz que há principados e potestades que se opõem no nosso caminho como barreira. E para a gente vencer essa barreira, a gente só vence pela fé. É através da fé que você vence Satanás. Você só é liberto do mal, você só vence o mal através da fé em Deus. Única e exclusivamente em Deus e obediência à sua palavra. Quando a gente põe em prática a palavra de Deus, exercita ela, a gente consegue romper todas as barreiras espirituais, todas as afrontas do inimigo, né? Para você ter uma ideia, hoje tem 4 dias que eu fiz uma cirurgia no meu dente, uma cirurgia complicada, era para eu estar deitada, descansando, mas o Deus que eu creio é tão poderoso que restaurou a minha saúde. Eu estou aqui falando do seu grande amor, do seu grande poder, estou falando de perseverança.
Não é porque eu estou operada, não é porque eu fiz uma cirurgia complicada que eu não vou deixar de falar do grande amor de Deus. Vou falar sim, né? Tem coisas que eu não posso fazer. Agora tem coisas que eu posso fazer. O que eu posso fazer, Deus vai me ajudar para que eu faça. Deus vai me capacitar para que eu faça. Porque Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Então Deus é quem nos fortalece, né? Deus é quem nos põe de pé quando a gente pensa que está fraco, está tudo acabado, não tem mais ânimo para nada, está tudo perdido. Deus vem e muda a nossa história, muda o nosso cativeiro e escreve uma nova história ao nosso respeito, escreve uma nova história ao seu respeito. Eu diria que não é uma maratona simples, é uma maratona além de comprida e cheia de obstáculos, e é a primeira coisa que preciso para completar essa corrida, essa carreira que me está proposta é a autodisciplina, porque a carreira que nos é proposta é para que nós sejamos um atleta espiritual. Não tem como a gente chegar em lugar nenhum se a gente não for disciplinado. A palavra disciplina significa organizada. A gente tem que ter uma vida organizada na parte física e na parte espiritual. Na parte física são as coisas do dia a dia. Você tem que ser organizado. Você tem que ser um espelho para as outras pessoas, para a sua família, para a sociedade, para quem te observa. Você é um espelho. Mesmo que você não queira, as pessoas te observam. Tem pessoas que se espelham em você, tem pessoas que se espelham em mim, apesar de tantas fraquezas e falhas, mas a gente tem que procurar a dar o melhor, a gente tem que procurar a fazer o melhor na presença do Senhor. Então, tem pessoas que observam a minha vida e a tua vida para fazer o mesmo, e se a gente fizer errado, né? Que exemplo a gente vai dar de servo de Deus, de um cristão? A gente tem que procurar fazer as coisas certas. Mesmo na pouca força, você tem que perseverar, porque foi isso que Josué, ele se deparou. Josué sentiu o peso da responsabilidade pelo fato de ser o sucessor de alguém como Moisés, que falava com o Senhor face a face. Está escrito lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 9. Você lê aí. Então Josué se deparou com uma responsabilidade muito grande, que foi conduzir o povo de Deus, né, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então Josué, ele tinha que conduzir o povo a andar de maneira certa, de maneira correta, que agradasse a Deus. Então Josué, como líder, ele tinha que ter fé, tinha que ter ânimo e tinha que perseverar, senão ele não ia vencer as guerras. Ele se deparou com muitas guerras, né? E uma delas foi a muralha de Jericó. E ali ele teve que ter fé em Deus. Ele viu que Moisés era um grande homem de Deus. E Moisés se foi, e agora a responsabilidade passou por seus ombros. E ele tinha que dar o seu melhor. E assim ele fez, ele perseverou e foi até o fim, né? Nós devemos fazer o mesmo, nós não devemos baixar a cabeça para a situação adversa da vida, as situações que vêm para nos afligir, as situações que vêm para nos parar, as lutas, as provações, as tribulações, né? A tribulação, quando vem, ela é para te moldar. Está escrito na Bíblia, ela vem para te moldar, para te capacitar, para te fortalecer, né? Para que você fique mais dependente de Deus, mais aquebrantado, mais maleável, mais fácil, né, de Deus trabalhar na sua vida, que às vezes a gente tem um coração tão duro que Deus tem a forma certa de tratar com cada um de nós. Então a tribulação às vezes vem, que é como uma prensa de azeite. Quando você quer prensar o azeite e tirar o melhor dele, você coloca ele numa prensa. E ali, assim a tribulação, ela te prensa com uma prensa de azeite para sair o perfume suave, para sair o melhor de ti, da tua vida. Então a gente só consegue dar bons frutos quando a gente é provado por Deus, quando a gente passa na moinha, quando a gente
passa na olaria, nas provações, nos vales, no deserto e por aí em diante. Aí aqui fala, nos é proposta, é para que nós sejamos um atleta espiritual. Há uma nuvem de testemunha. Ele diz que são os heróis da fé que está a nos rodear-nos. Se você está pensando em desistir, lembre-se de Gideão, que mesmo em sua fraqueza ele produziu bons frutos para o reino de Deus, para a glória de Deus. Venceu com 300 homens, venceu uma guerra que aos olhos humanos era uma guerra invencível, mas era 21 mil e Deus falou, mande voltar todos esses, os covardes e os medrosos, porque Deus não gosta de gente covarde e Deus não alista no seu exército gente medrosa. Deus só alista os valentes, os corajosos, os perseverantes, o que não baixa a cabeça diante do problema, mas encontra uma solução em Cristo Jesus para resolvê-la, Então você também pode olhar para Raabe, que era uma prostituta, Já estava com a vida, A sentença dela, se ela não tivesse sido resgatada por Deus, a sentença de morte dela já estava certa que ia acontecer, já estava garantida, mas o quadro da vida dela foi mudado porque ela perseverou, ela creu que Deus ia mudar o cativeiro da vida dela, a história da vida dela. Todos morreram na cidade de Jericó, menos a família de Raabe, por causa da fé dela e da sua perseverança. Lembre-se de Jacó. Jacó, quem era enganador, Passou a perna no seu irmão, passou a perna lá na frente em outras pessoas, mas o que aconteceu? Deus mudou a história de Jacó, porque ele perseverou, ele queria uma mudança, ele se arrependeu, viu que estava andando de forma errada e Deus mudou seu nome de Jacó para Israel, nação eleita, Sansão, que no fim da sua vida ele se arrependeu, pedindo novamente a sua unção, que Deus a devolvesse a sua unção, desse força para que ele vencesse os filisteus, matasse os inimigos. Ele pediu força, ele perseverou. Naquele último momento, naquele último suspiro da sua vida, ele teve fé em Deus e Deus o abençoou. Lembre-se daqueles crentes imperfeitos, porém perseverantes na fé. Sabe o que desanima na igreja? É quando você começa a olhar para os defeitos dos outros. Aqueles crentes ruins, falsos pastores, falsos profetas, falsos crentes. Isso não anima você, mas enfraquece a sua fé. Está falando aqui que a gente não pode olhar para quem está caído, para quem pecou. Sai nas redes sociais que fulano fez isso ou fez aquilo. Não olhe para esse tipo de coisa, porque isso é um bombardeio para a tua fé. Olhe para coisas boas. Olhe para Cristo. A Bíblia diz que os nossos olhos têm que estar fixos no autor e no consumador da nossa fé. Nossos olhos têm que estar voltados só para Jesus. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, senão você cai. Pedro afundou, quando ele estava tendo um encontro com Jesus ali no mar, porque ele temeu, ele olhou para o vento, ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para a tempestade, ele olhou para os problemas, achou que não ia vencer, que ia ser maior do que ele. Em vez de ele olhar para Jesus, que estava diante dele, ele foi olhar para a tempestade, para os ventos, ele temeu, ele ficou com medo. Ele olhou para um lado e para o outro e afundou. Jesus foi lá, estendeu suas mãos e tirou ele, colocou novamente ele de pé. Então a gente tem que olhar só para Jesus, não vamos olhar para quem comete erro, não vamos olhar para pessoas que fazem coisa errada, porque a sentença dela quem vai dar é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quem é juiz é Deus. Então, cabe a Deus julgar cada uma dessas pessoas que estão andando de forma errada. Pessoas que dizem ser crente e estão trazendo escândalos para a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ai daquele que escandalizar a palavra de Deus. É melhor
colocar uma pedra, amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no rio, do que trazer escândalo para o Evangelho. Então a gente não pode olhar para essas coisas, porque isso enfraquece na fé. Mas olha para os heróis da fé, para Abraão, para Moisés, para Jacó. Olha para esses homens, grandes homens de Deus que começaram a sua carreira e foram até o final, superou os problemas, a adversidade através da fé, através da perseverança. Ele fala, crentes, isso não anima você, mas enfraquece a sua fé. E nesse momento de carreira cristã, cheios de luta e dificuldade, devemos olhar para os heróis da fé, igual eu falei, pessoas, homens que deram exemplo de verdadeiros servos de Deus. Em meio à fraqueza, tiraram força para vencer essa corrida invisível, essa corrida espiritual. A palavra desembaraçar significa você tirar aquilo que está prejudicando a sua performance nessa carreira cristã. Devemos tirar todo o peso, né? Tudo aquilo que é embaraço na sua vida, tudo aquilo que lhe atrapalha, a Bíblia diz que você tem que tirar. Peça ajuda ao amigo Espírito Santo. Vá jogando na lixeira espiritual todo embaraço, né? Tudo aquilo que te atrapalha, não te deixa romper, crescer, avançar e mais adiante. Então tira do teu coração, da tua mente, arranca este mal em nome de Jesus, esse pecado, e lança ele por terra. Você sabe que todo atleta, para correr, principalmente uma corrida de maratona, ele tem que ter um bom tênis, ele tem que ter uma roupa leve. Ele não corre com uma mochila, ele não corre com uma pedra na cabeça. Ele abre mão de tudo aquilo que vai prejudicar o seu desempenho. O que for peso na sua vida hoje, deixe de lado. Pode ser um relacionamento desigual. Peso pode ser a ausência da vida devocional, de compromisso com Deus e com a igreja. Pode ser a vida financeira que te embaraça, que você se preocupa demais. Tem pessoas que colocam em primeiro lugar a vida financeira, a vida espiritual está lá embaixo. Está lá um caos. Em vez dele ir, como está escrito no livro de Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí as pessoas invertem essa ordem, começam a buscar a vida financeira e a vida dela desanda de um jeito que ela não consegue chegar em canto nenhum. Então, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus, está nos ensinando a maneira certa que devemos andar, que devemos caminhar na presença de Deus. Se em primeiro lugar, como está escrito, que é o primeiro mandamento, né? São os 2 maiores mandamentos. Os 10 mandamentos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, se resumem no Novo Testamento em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se Deus está mandando você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, que as demais coisas serão acrescentadas, é porque serão, né? Eu conheço uma mulher, né, que ela vive, eu conheci uma mulher que ela viveu pela fé, ela já morreu. Mas tudo que ela queria, ela pedia para Deus. Ela ia para o seu quarto, orava, falava com Deus, colocava a boca no pó e Deus enviava na porta da sua casa. Um homem que ela não conhece era um coronel. Foi um homem na casa dela, um coronel, levar um sapato para ela. E ele falou, eu não conheço a senhora, mas porém eu me sinto na obrigação de trazer esse sapato aqui para a senhora. Por quê? Porque Deus tocou no coração daquele homem, daquela autoridade, embora ele fosse um homem de uma autoridade, um homem grande, mas diante de Deus ele era pequeno. Diante de Deus todos nós somos pequenos. Então quando Deus dá uma ordem, minha filha, até o diabo obedece, não tem esse negócio não. Então Deus mandou aquele homem, mandou outras pessoas abençoarem aquela irmã, a irmã Jacira.
E a irmã Jacira, ela vivia muito abençoada, mas tudo que ela precisava, ela não ia para a rede social, não vivia pedindo a um e a outro, não. Ela aprendeu a usar a fé dela. Tem pessoas que dizem que tem fé em Deus e usa de maneira errada. Fica pedindo dinheiro a um, a outro, não é assim. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós temos que dobrar nosso joelho e pedir a Deus, que Ele é quem abre a porta do céu, porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, e quando Ele toca no coração do homem, o homem vai entregar, vai colocar nas tuas mãos, né? Aonde você esteja, onde você estiver, quando Deus quer abençoar o homem está na posição, aí Deus abençoa o homem, né? Foi assim na vida de muitos, né? E não é diferente. Quando a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor e confia nele, descansa nele, Ele age por nós, Ele entra com providência. Nós devemos nos desembaraçar do pecado. Tenaz é um pecado que nos assedia. A palavra tenaz aqui tem um peso muito grande, é um significado muito grande. É um significado. Essa palavra vem do fogo, lembra-se de Isaías, capítulo 6, e uma coisa quente que vem de forma ardente, porque Isaías era um homem que de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e ele viu a glória de Deus, ele viu o Senhor rodeado de anjos, ele teve uma visão, né? Aí de olhos abertos, então Deus foi e enviou o anjo, que o anjo tirou uma brasa de fogo com uma tenaz e queimou os seus lábios, quer dizer, tirou todas as palavras tortas e erradas, palavrões, mentira. Então Deus faz assim, quando sua boca é uma boca suja, que fala coisas que não é proveniente, que não é do agrado de Deus, Deus envia o anjo e queima a nossa boca, queima a nossa língua. Eu lembrei agora de um testemunho de uma irmã, e essa irmã, ela falava muitas coisas, era muito fofoqueira ela, e falava muito mal dos outros. E o anjo do Senhor uma vez veio com a ordem de Deus, porque os anjos eles só vêm para glorificar o nome de Deus, né? Não é para a gente adorar os anjos, mas ele vem como servo, para cumprir a ordem de Deus. Então o anjo veio com a tenaz e aquela irmã, num sonho, ela disse que foi um sonho que ela teve, aquele anjo veio e cortou um pedaço da língua dela espiritualmente. E aquele pedaço daquela língua, quando caiu no chão, virou uma cobra e saiu. E a partir daquele momento, Deus mudou a história dela, mudou a vida dela. E Deus falou para ela, a partir desse momento, a sua vida nunca mais será a mesma, porque eu tirei o mal que retinha. Eu tirei o embaraço da tua vida, eu tirei o mal que não deixava você avançar, que não deixava você crescer espiritualmente. E a palavra daquela irmã passou a ser boa, perfeita e agradável, porque Deus era quem estava dirigindo a vida dela. Então é assim que tem que ser com nós. Quando chegar alguém para fofocar, repreenda, não aceite, porque isso é demônio. Demônios, ele gosta de falar da vida alheia. Porque a pessoa, como eu falei em outro vídeo, que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela não tem tempo para esse tipo de coisa, né? A vida dela é falar das coisas do alto, que é o que eu faço aqui, nesse canal. É falar das coisas de Deus, das coisas de cima. A gente tem que extrair, buscar as coisas de cima, buscar em Deus as coisas de cima e colocar na nossa vida. A gente tem que buscar em Jesus aquilo que necessitamos para que a gente venha romper, para que a gente venha crescer, para que a gente venha ser melhor, para que a gente seja parecido com Jesus. Então é de Jesus que a gente extrai tudo o que é bom e aplica na nossa vida, à luz da palavra de Deus, né? Continuando, fala aqui, você tem que olhar para a sua vida hoje, se desembaraçar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Já você descobriu que nessa quarentena muitas coisas passou a ter sentido, como vitrines, shoppings, roupas, vaidades, sapato, coisas passageiras, coisas fúteis e banais, né? Em vez das pessoas estar cuidando da sua vida espiritual,
elas declinaram, foram cuidar da vida material. Então elas começaram aí a ruína, começaram a perecer, né? Porque o que prevalece na sua vida é aquilo que você está alimentando. Se você está alimentando a sua carne, ela vai ser senhor da tua vida, ela vai reinar na tua vida. Agora, se você está alimentando o teu espírito, ele vai te fortalecer, ele vai te trazer para perto de Deus. É isso que o comentarista quer passar. É passageira, essas, porém, a Bíblia fala que olhe para Jesus, não para as coisas desse mundo. Então, se você quer se manter de pé, se você quer se fortalecer em Cristo Jesus, você tem que olhar para Ele, que é o autor e consumador da sua fé. É só para Ele que nós temos que olhar. Não olhe para os ventos fortes, para os problemas, para a vida do vizinho, se a grama é mais verde. Não olhe, entendeu? Para o mar que você tem que passar. Olhe para Deus. É em Deus que você busca a tua fortaleza. Que a Bíblia diz que Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda. Então a boca fala daquilo que você está cheia. Se você está cheia de Deus, você só quer falar coisas boas, você só quer falar do alto, das coisas de cima. Mas se você está cheia de sujeira, de pecado, de coisas do homem, de coisas da carne, coisas ruins, a sua boca vai ser uma fossa, ele está falando, você só vai falar o que não presta, só coisas negativas, coisas que você não extrai nada de bom. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, a gente tem que fazer uma revisão, uma retrospectiva, uma análise, saber onde a gente está errando e procurar fazer o que é certo, endireitar nossas veredas todo dia, porque nós estamos rumo ao céu. Quem está caminhando para ir para o céu tem que ter cuidado para não tirar o pé do caminho. Tem que ter cuidado, né? Com o que está à sua direita, com o que está na sua frente. Você tem que ter cuidado onde você pisa, por onde você anda, o que você fala, o que você diz, o que você pensa. Você tem que ser cauteloso. Olhando só para o alto, olhando para Jesus, a gente consegue chegar lá. Você não isso não quer dizer que você tem que ser bom, perfeito, 100%, mas não, você vai alcançar a estatura de perfeição, pouco a pouco, devagarzinho. É melhor devagar e sempre do que você sair nas carreiras desesperado, entregando profecia para um, revelação para outro, despreparado. Faça as coisas com ordem e decência, porque as coisas de Deus é assim, né? As coisas de Deus têm que ser feitas com ordem e decência, né? As coisas do homem também é com ordem e decência. Se as coisas do homem aqui na terra têm que ser feitas com ordem e decência, a lei dos homens, as coisas aqui que a lei que são estabelecidas para que nós cumpramos, imagine as coisas do alto, imagine as coisas de Deus, né? Tem que ser feita com ordem e decência. Faça devagar, mas constante. É assim que eu penso, é assim que eu conduzo a minha vida. Eu vou devagar, mas eu vou um passo de cada vez. Eu prefiro ir devagar, mas porém andar de forma certa que agrade a Deus, né? A nossa mão só vai onde ela pode ir. Onde a nossa mão não pode ir, quem vai por nós é o Senhor, né? Quem luta por nós é o Senhor, quem peleja por nós é o Senhor. Então, aquilo que o homem é para fazer, Jesus falou, tirem a pedra, né? Para Lázaro sair para fora. Então, Jesus, ele tem poder, ele podia ter arrancado aquela pedra ali, ter tirado aquela pedra, mas não. O que é para o homem fazer, Deus não vai fazer, porque Deus não gosta de filhos acomodados, de pessoas acomodadas, né? Isso é sinal que você não está bem. Quando a pessoa está acomodada, isso é sinal que tem alguma coisa de errado na vida da pessoa. Então, a pessoa que anda com Deus, ela tem que ser perseverante, bom ânimo, alegre, vai dar tudo certo. Hoje eu estou assim, mas amanhã eu vou estar melhor e Deus está trabalhando, Deus está providenciando o melhor, Deus está escrevendo uma nova página para a minha vida.
né? Deus está na frente, eu vou romper. Você tem que pensar assim, pensamentos de paz e não de mal. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo para que a gente vença as coisas desse mundo, vença as coisas do maligno, para que a gente vença, né, o mal. A gente tem que pensar com a mente de Cristo. Aí aqui fala, o que eu e você passamos aqui na terra não se compara ao sofrimento que Jesus passou por nós. Jesus suportou muita coisa que você não suportaria. Quando a gente está pensando em desistir, é porque não está olhando para Jesus, né? Quando você está pensando em desistir, parar, se desviar, voltar para o mundo, deixar de ser crente, é porque você tirou os olhos de Cristo e colocou os olhos onde não deveria. Então, fixa seus olhos no autor e consumador da tua fé, que é o Senhor Jesus. Não olha para um lado, não olha para o outro, mas olha para o alto, está escrito no livro de Salmos, olha para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. Olhando para Jesus, Ele é o sumo sacerdote, e só conseguiremos concluir essa carreira olhando para Ele, Jesus, para o alto de onde vem o nosso socorro. É simples, nós é que complicamos, porque se preocupamos e a preocupação só traz tortura, ansiedade e doenças vasculares, né? Doenças vasculares. Está falando que quando a gente se preocupa demais, a gente só faz acarretar doença em nosso corpo físico, em nosso corpo terreno. É a doença do século. Essa é a causa que nos impede de confiarmos em Deus. É a preocupação. E se preocupar com coisas que você não pode resolver. A gente se preocupamos com coisas que as pessoas pensam de nós e deixamos de dar atenção ao que Deus pensa. Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Toda areia, aí ela fala assim, toda área da sua vida que está sem esperança e perseverança é porque ela está sendo guiada e pautada sobre uma mentira de Satanás. Você foi chamado para ter fé e perseverança naquilo que Deus te chamou. Josué não desistiu daquilo que Deus tinha reservado para a sua vida, mas perseverou e venceu. Tem coisa em nossa vida que é Deus que vai fazer, mas existem outras que somos nós. Toda vez que você pensar que você diz algo que está de acordo com Deus, você já está no caminho, você já está progredindo, você está crescendo. Puxe de dentro de você a perseverança e vá em frente. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Agora aqui nós vamos entrar para a palavra de Deus. Terminamos o comentário bíblico, agora vamos entrar para a palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, que tem como título Uma nuvem de testemunha. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Né? Então Deus está falando, meu filho, não olhe para a vida de fulano, para a vida de cicrano, que está boa, que está assim, que está assado. Olhe para mim, olhe para quem te criou, para quem te formou, para quem fez o céu, para quem fez as estrelas. Né? Os teus sonhos, só quem pode realizar sou eu. Então olhe para mim. É isso que Jesus quer falar, né? A perseverança é algo que não pode faltar, na verdade. Ela é determinante. Qualquer pessoa que deseja alcançar êxito, nós
nas mudanças da sua vida ou nos profetas que Deus colocou, nas profecias que Deus colocou no seu coração, precisa perseverar até o fim, porque no mundo nós vamos ter muitas aflições, muitas dificuldades, muitas lutas, se não perseverar naquilo que o Senhor pôs em nosso coração como visão, nós não vamos chegar a lugar algum, né? O meu e o seu alvo supremo é Jesus. Lembre-se de tudo que tiver atrapalhando a sua carreira e jornada com Cristo. Observe a vida de um atleta. Agora aqui nós vamos falar do atleta, né? Então, tudo aquilo que for embaraço na sua vida, que só você sabe o que é que está te embaraçando, né? Se você não sabe, Jesus vai te falar. Eu vou te dar umas dicas. Pode ser a vida financeira, pode ser a vida sentimental, pode ser a tua vida espiritual, que tu não está colocando ela como prioridade, pode ser a tua saúde, pode ser o teu ministério que você também está deixando de lado. Então, seja o que for que tu está ocupando um espaço na tua vida que não deveria, coloque hoje de lado, né? Faça uma revisão, coloque a casa em ordem, faça uma limpeza, organize a sua vida espiritual para que Deus venha te usar poderosamente nessa terra, porque todos os homens e as mulheres de Deus que a gente observa que Deus levantou, eles são disciplinados, eles são organizados, né? Tanto no físico como no espiritual. Pessoas desorganizadas, pessoas que vivem de qualquer maneira, andam de qualquer maneira, não obedecem à sua liderança, não obedecem à voz de Deus. Deus não tem como usar ela, Deus não tem como levantar o seu ministério, porque a casa não está em ordem. Quando a nossa vida espiritual está em ordem, tudo flui na nossa vida. Agora, quando a nossa vida espiritual está desorganizada, é preciso haver uma organização, uma limpeza, uma disciplina, uma mudança, para que o agir de Deus entre na nossa vida com providência. É isso que ele quer falar. Agora, o verso 2 fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador de fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, ele está falando, nós estamos numa corrida espiritual. Tem pessoas que estão na sua frente, tem pessoas que é mais perseverante no chamado que Deus tem para a sua vida. Tem pessoas que não olham para trás, não olham para o lado, mas olham só para frente, não quer saber de quem está lhe atirando pedra, não quer saber de quem está lhe criticando, quem está lhe diminuindo, quem está lhe afrontando, mas a pessoa tem que olhar só para Jesus. E essas pessoas que Deus vai tratar com elas, não se preocupe. Nós devemos orar por aquele que nos apedreja. A Bíblia diz que a gente tem que orar, Jesus falou, e abençoar, né? Aquelas pessoas que nos perseguem, que nos afrontam, a gente tem que orar por ela, porque nós estamos numa corrida. E quando você está numa corrida, você não pode parar e olhar para trás. Você não pode, porque se você fizer isso, você vai ter um problema seríssimo, né? Você vai ter problema. Você pode observar o atleta, quando ele está correndo, ele está rumo ao alvo, rumo ao pódio. Ele quer ganhar, ele quer vencer. Ele tem um objetivo, ele tem um alvo. Ele tem algo a ser cumprido e ele vai com todas as suas forças. Ele usa o seu melhor, ele dá o seu melhor naquela corrida para ele chegar aonde ele quer chegar. Assim somos nós. Nós estamos diante de uma corrida espiritual. Um está na frente, outro está lá atrás, um está no meio. Um desempenha melhor, o outro ainda não conseguiu sair do canto. Outro está embaraçado, outro parou no meio do caminho, outro cansou. Enfim, o atleta, ele tem um alvo e ele não pode parar. Aí aqui fala, o atleta, ele abre mão de coisas que são boas
e que faz parte do nosso dia a dia, como açúcar e pão. Ele está dando um exemplo simples. Açúcar e pão, porque ele sabe que existe um objetivo a alcançar. E nisso, ele, como um atleta de alta performance, sabe que não pode comer para poder ter o melhor resultado. Então, para você alcançar o melhor resultado na tua vida espiritual, você tem que jejuar, consagrar, né, para que Deus te visite, para que o Espírito Santo te fortaleça, te ponha de pé, te renove, te restaure, te dê novas ideias, novo ânimo, novo fôlego de vida, né? Escreva uma nova história para a tua vida. Então, muitas das vezes a gente tem que abrir mão de coisas, a gente tem que abrir mão de amizades, tem que abrir mão de pessoas, para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Existe a amizade que a gente tem que ela não é benéfica, né? Ela só vai te atrapalhar, ela só vai te conduzir às coisas do mundo. Então Deus, ele vai te pedir, vai te falar: filho, você quer alcançar lugares altos, então você tem que abrir mão disso, disso e disso. Então aquilo que for pedra de tropeço na tua vida, no teu caminho, peça a Deus para tirar, né? Peça a Deus para tirar. Agora tem pessoas que dizem que a pedra de tropeço na vida dela é o marido dela, casou. Você tem que entender uma coisa, depois que a gente casa no civil, casa na igreja, oficializa, vocês são um só. Foi uma escolha que você fez, ninguém te obrigou, nem Deus te obrigou. Então, você tem que levar a sua cruz até o fim, né? Não é dizer que seu marido é pedra de tropeço e troca ele por outro, não. Ore para Deus salvar, ore para Deus libertar, ore para Deus mudar. Da mesma forma, se for tua esposa, você que é casado, você tem a obrigação de amar a sua esposa, de cuidar dela, de dar atenção, né, de ter sabedoria para conduzir o teu casamento, porque casamento é uma aliança e um voto, é algo muito sério. Casou, vai até o fim. E se pecar e se cair, perdoa e continua. Não troca não, vai até o fim. Agora, se a pessoa for viúvo ou se a pessoa for solteiro, aí sim ela pode casar de novo. Aliança é coisa séria, irmão. E eu vou dar um estudo aqui sobre aliança, mais profundo, né? Um estudo mais profundo. Então, continuando, fala. Ele sabe que existe um objetivo a alcançar e nisso ele, como um atleta de alta performance, sabe que não pode comer para poder ter o melhor resultado. Assim é a nossa vida em Cristo, só avança quando temos um objetivo a alcançar. Se sabemos que existe algo que nos rouba o nosso propósito, devemos evitá-lo. Então a gente tem que fugir da aparência do mal, né? Se você é uma jovem ou um jovem solteiro e tem alguém do mundo que você está interessado, um rapaz ou uma moça, e você quer casar ou você quer namorar com alguém do mundo, você sabe que é um jugo desigual, você sabe que é um peso na tua vida, não vai dar certo. Então não siga adiante, mas siga a orientação da Bíblia, siga os padrões bíblicos. Quem é crente, casa com crente. Luz casa com luz e treva casa com treva. Então, nunca vai dar certo, é um jugo desigual. Alguém que é crente e buscar lá no mundo o seu amor, seu grande amor. O seu grande amor está na igreja, está na casa do Senhor. Na hora certa, Deus vai mandar ele ou mandar ela. A ordem, a exortação do escritor aos hebreus é para que nós não desviemos para as referências ruins, mas que nós fixemos o nosso olhar na referência que pode nos tornar cada vez melhores, temos que ter os nossos olhos fixos em Jesus, não para os lados, né? Ele está falando. Então, os nossos olhos não podem estar fixados em referências ruins, pessoas que se dizem ser cristão e não são cristão verdadeiro. Por quê? Porque seus frutos não são bons, a árvore só dá fruto podre. Então, se uma árvore dá fruto podre, não tem serventia nenhuma, né? Não tem serventia, seus frutos são ruins.
né? Seu testemunho é ruim, não é de bom proveito. A árvore boa, ela dá bons frutos, assim somos nós. Nós que servimos a Cristo, a gente tem que dar bom fruto, querendo ou não. A gente fez uma aliança, a gente tem um compromisso com Deus, então a gente tem que entregar o melhor para Ele todos os dias, né? E aqui fala, e é olhando para Jesus que a gente consegue, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que Ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, quer receber galardão, quer receber vitória, despreza as afrontas. Não ligue para quem está falando mal de você, né? Siga adiante, olhe só para o alvo, que é Cristo. Eu lembrei agora de uma historinha que fala que tinha um animal que estava subindo numa árvore, né? E esse animal, ele queria subir, chegar lá em cima e não conseguia, tinha muita dificuldade. E as pessoas dizendo que ele não ia conseguir, um monte de vozes, né, de falas, um monte de gente dizendo que ele não ia conseguir, os outros bichos dizendo que ele não ia conseguir. Só que ele era surdo e ele conseguiu chegar até lá no final. Então é isso que nós devemos fazer, a gente tem que ficar surdo para mentira, a gente tem que ficar surdo para os falatórios que não prestam, a gente tem que ficar surdo para as coisas ruins desse mundo que nos oferece. A gente tem que fazer ouvido de mercador, não dar o crédito, não dar ouvido. Assim a gente vai rompendo em fé, vai rompendo com perseverança rumo ao alvo, que é Jesus, né? Se hoje está difícil, amanhã você vai conseguir, né? Persevere, é assim mesmo, né? A caminhada cristã, ela é feita de rosas, mas também tem espinhos. Para quê? Para que a gente venha ser poldado, moldado. Toda árvore, quando ela é poldada, né? Quando ela passa pela a polda, ela vai dar bons frutos, ela vai crescer com mais força, né? Os seus ramos, né? Vai crescer com mais vigor, com mais força, com mais vontade de dar fruto. Então, assim somos nós. Quando vem essas lutas, essas pelejas, essas afrontas, aí é que a gente cresce, aí é que a gente rompe, é que a gente fica melhor, como a palmeira que diz que vai até no chão quando vem a ventania. Depois ela volta de novo, se põe de pé novamente. Por quê? Porque ela enverga, mas não quebra, porque ela está firmada em Cristo. É isso que a pessoa quer falar. E a casa daquele que está firmado na rocha, né? Somos nós, aquele que está firmado na rocha, quando vem os temporais, os vento forte, não nos abala, porque não derruba a nossa casa, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Agora, a casa daquele que está firmado na areia é aquele que não tem fé em Deus, é aquela pessoa que é inconstante, que como as ondas do mar, ela vem, ela leva, vai para onde quer, vem o vento forte e derruba aquela casa, e grande vai ser a sua queda. Então, a sua fé tem que estar firmada em Deus, em Jesus, não no homem, né? Nós temos que confiar só em Cristo, porque o homem falha, mas Jesus não, porque Jesus, ele é perfeito e é nele que nós devemos nos espelhar. Trazendo o resumo, né, a conclusão dessa palavra, fala: perseverança é a qualidade de quem persevera, pertinência, constância é a habilidade de continuar fazendo aquilo que tem o propósito vivo, mesmo diante das adversidades. Tá vendo? Mesmo as coisas tá dando tudo errado, mas a pessoa persevera em Cristo Jesus, que vai vencer. Quantos testemunhos a gente não escuta de homens e mulheres de Deus que seu casamento estava falido, sua vida estava arruinada, mas ela depositou a fé em Deus e conseguiu dar a volta por cima. Então, assim devemos ser nós. Tribulação é não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, igual eu falei, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos capítulo 5, verso 3 a 4.
A tribulação, ela vem para nos aperfeiçoar, ela forja o seu caráter, como fez na vida de Paulo. Outrora, Paulo era um perseguidor do povo de Deus, matava os cristãos a sangue frio, mas quando veio a tribulação, da parte de Deus, foi para trabalhar nele, porque ele era um vaso de labrasubiere, era um vaso escolhido e Deus tinha que trabalhar, tinha que lapidar. Deus tem que lapidar a minha vida, Deus tem que lapidar a sua vida para que a gente venha ser aperfeiçoado e dar bons frutos na obra do Senhor. Né? Aí aqui fala, tribulação é aborrecimento, aflição, tormento, adversidade, sensação de tristeza e amargura. Mas a Bíblia diz que por tudo a gente tem que dar graças a Deus. Então, quando a tribulação vir, não achem ruim não. Dê graças a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque Deus está trabalhando no vaso. Deus está trabalhando na tua vida para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se torne parecido com Ele. Para isso, Ele tem que forjar o teu caráter, né? O céu é tomado à força. Então, eu tinha muita curiosidade para descobrir o significado dessa palavra e eu fui a fundo, eu fui pesquisar. E eu descobri que nós temos que nos esforçar para entrar no reino do céu. Então, o que significa essa palavra? O céu é tomado à força. Nós temos que nos esforçar para entrar no reino do céu, perseverando sempre em nosso caminhar. A nossa luta é contra principados e potestades, né? Então, nós não estamos lutando, não é um com os outros. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta é nas regiões celestiais. É contra o inimigo, é contra o diabo, contra o inferno. Nossa luta são contra demônios, que a gente não vê ele com os olhos, né, humanos, a olho nu, mas a gente sabe, à luz da palavra de Deus, que esses demônios existem. O mundo espiritual é real, ele existe e ele faz de tudo para você não ir para o céu. O diabo, ele não quer que você vá para o céu. O diabo, ele não quer que você conheça a verdade, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Satanás não quer que você conheça a palavra de Deus a fundo, como ela é, né? Esse alimento do céu poderoso, porque ele sabe que tua alma pode ser salva. Ele sabe que você conhecendo a palavra de Deus, tua alma pode ser liberta, pode ser transformada, pode ser mudada de uma hora para outra. Então ele vai fazer de tudo para que a palavra de Deus não chegue ao teu coração. É por isso que eu sempre digo, compartilhe essa palavra, envie para outras vidas que estão perecendo, precisando de ouvir a voz de Deus através desse ensinamento da sua palavra. Então o diabo, ele vai querer, vai fazer de tudo para você não entrar no céu. Ele vai botar pessoas, ele vai botar preguiça, dificuldade, barreiras, desânimo, tristeza, ele vai fazer de tudo. Mas você vai perseverar até o fim, porque você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus. E aquele que for fiel até o fim vai receber a coroa da vida, que está reservada, está guardada para aqueles que foram fiel. Então, se você quer ir para o céu, quer chegar até o fim nessa sua carreira, você tem que perseverar. A perseverança é o segredo da vitória. Muitas das vezes eu me encontrei caída, fraca, sem força, sem ânimo. Me deparei com pessoas que queriam me matar espiritual. Mas eu não me deixei levar por esse tipo de coisa. Olhei só para Jesus, consegui romper, consegui chegar até onde eu estou. Por quê? Porque eu segurei na mão de Deus. A Bíblia diz, tem um versículo na palavra de Deus, se eu não estiver enganado, que Jesus é quem nos sustenta. Jesus é quem nos conduz pelas veredas da justiça. E tem um hino na harpa que fala, segura na mão de Deus e vai. Então, Deus vai segurar na tua mão e vai te conduzir. Você que tem uma aliança com Deus e você que ainda não tem essa aliança com Deus, que não entregou sua vida a Jesus, faça isso hoje. Você está tendo a oportunidade de conhecer a Jesus, de conhecer sua palavra, de conhecer o caminho que você tem que andar. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não for por ele, né?
Para chegar ao céu, você tem que entregar a sua vida a Jesus, aceitar Ele como Senhor da tua vida e procurar obedecer a sua palavra e ter uma vida nova, andar em novidade. Então, você que quer aceitar Jesus, a hora é essa. Amém? E aqui termina e nós vamos fazer uma oração agora. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e eu te agradeço. Senhor, eu quero te pedir perdão por pensamento, palavras e obra. Senhor, vá quebrantando o coração dessas vidas. Senhor, a labra subierga, vá quebrantando o coração deste homem. Quebranta o coração desta mulher para que eles venham se render aos teus pés. Aquele que ainda não conhece o céu, aquele que não está no caminho, aquele que está com os olhos vendados, com a venda nos olhos, pessoas que estão pensando que estão indo para o céu, mas essas pessoas estão bebendo, fumando, estão na prática do pecado, elas não estão indo para o céu. Abra seu entendimento, Senhor, abra sua mente e o seu coração para que elas possam, Senhor, se arrepender dos seus pecados, para que elas possam te aceitar, seguir o Senhor, andar no estilo novo de vida, andar em novidade de vida. Oh Deus querido, Espírito Santo amado, vai convencendo o homem da justiça e do juízo, vai trabalhando, Jesus querido, nessa causa, vai trabalhando na vida deste povo, vai repreendendo o mal, a fúria do inimigo, os dardos, as setas, as lanças, o projeto do diabo, joga por terra. Opera, Jesus, poderosamente nessa vida. Vai quebrantando esse coração para que ele possa se render ao Senhor. Vai mudando essa história, esse cativeiro, vai conduzindo pelas veredas da justiça e vai confirmando a bênção e a vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Renova a vida do teu povo em perseverança, em fé, porque, Senhor, nós estamos vivendo a última hora e se nós não perseverar, a gente não vence essa batalha contra Satanás. Então, Senhor, nos ajuda a perseverar e ser fiel até o fim, porque nós queremos, Senhor, ser galardoado, ser recompensado. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, nos dá graça, ânimo e vigor, saúde para continuar fazendo o teu querer, ouvindo a tua voz e sendo dirigido pelos teus passos, pela tua vontade, Senhor, pela tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.